Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Stabile é pressionado a demitir Fabinho Soldado, mas banco executivo no Corinthians. Timão vive novo momento de turbulência política com conselheiros questionando o presidente sobre permanência do dirigente do futebol, que tem apoio irrestrito do elenco. E o Timão já trabalha com 2 nomes para substituir Soldado. Vamos acompanhar aí quem são os nomes. E o Memphis vai pro Bahia? Ó. É da música. Ó, o Bahia já roubou o menino do Corinthians lá da base, Furquinho né? lá. O Furquinho, então... Então, mas o Felipe, é o seguinte, o João Marcos perguntou, o Fabinho Soldado pode cair? Você conversou com ele ontem, antes de ontem, Foi né? antes de ontem, no evento lá do Craques da Paz, mas assim, a informação que a gente trouxe mais cedo na ESPN Brasil dá conta que o Fabinho Soldado tem um futuro incerto no Corinthians para 2026, Bruno. Tem futuro incerto porque tem uma ala política no Corinthians, de conselheiros ali do Parque São Jorge, aqueles caras que estão enraizados no clube, que querem a saída do Fabinho Soldado. Querem por quê? Porque eles querem um diretor meio que estatutário, um cara que eles possam... Porque alguém quer o cargo, é isso? Eu não vou falar com essas palavras, mas talvez seja isso. Tá, aí tudo bem, aí você tá trazendo a informação. Sim. Essa é a informação. Aí a minha opinião, os caras querem o cargo. Pode ser, como o antigo diretor era o Rubão, que saiu em maio de 2024, o Fabinho entrou, e a postura do Fabinho nos bastidores é um cara que ele é muito elogiado, porque ele fez muitas mudanças, e mudanças geram críticas. Então a tendência é que o Fabinho tenha um futuro incerto para 2026, e a informação é que o Internacional tá de olho no Fabinho Soldado para a próxima temporada. Não fizeram contatos iniciais, sim, não abriram conversas, mas é um nome muito bem avaliado, então o Fabinho está com o futuro incerto no Corinthians. Quem banca o Fabinho no Corinthians é o Osmar Stabile e a diretoria, mas até o André pode trazer alguns detalhes. É uma situação que tem gerado incômodo, porque ele é um cara muito bem avaliado pelos jogadores, ele é muito querido pelo elenco. E acho que me parece que a relação com o Dorival também é boa. Excelente. Não é? Pelo menos a impressão que a gente tem vendo ali é que a relação jogadores-comissão técnica com o Fabinho parece ser a melhor possível. A questão toda é que, assim, quem não está no dia a dia do futebol do Corinthians e quer dar opiniões, vê que o Fabinho Soldado é o cara que veio pelas mãos do Augusto Melo. E tem muita gente que é oposição ao Augusto Melo, que quer uma reconstrução do Corinthians, que quer uma mudança radical no Corinthians, e que é puramente político isso, que entende que não tem que ter... Mas o que era não é o que era da seleção de base, olímpica. O Palmeiras antes do João Paulo Sampaio. Sim, sim. A base do Corinthians agora? Foi anunciado esses dias. E o Damiani é ótimo, profissional e tudo, mas a saída do Carlos Brasil foi muito política, porque quem trouxe foi o Augusto Melo. E aí muita gente fala, por que o Fabinho não pode ser também esse cara para acabar com qualquer pessoa que o Augusto Melo trouxe? Só que a diferença é que o Fabinho Soldado é um baita de um cara que está não só competente como outros também são competentes, como o Carlos Brasil tem ali a sua história, a sua competência e tal, mas o Fabinho ele tem feito a diferença no time do Corinthians. Porque todos os jogadores se sentem seguros e respaldados com a presença dele ali. Funcionários, comissão técnica, só que existe essa guerra política que pode causar a saída do Fabinho. E o Fabinho está tranquilo, está na dele. E até porque, né, Bruno, o Felipe traz essa informação, então, que o Internacional cogita, então, contratá-lo caso ele saia do Corinthians. Isso mesmo. Porque ele trabalhou junto com os Dias. Trabalhou junto, ele é muito bem avaliado e o Fabinho Soldado já recusou 2 oportunidades do Inter. Ano passado o Inter tentou contratar ele, mas ele recusou para ficar no Corinthians, até o Santos tentou tudo mais. Ele é um nome muito bem avaliado que já foi tentado em outras oportunidades e provavelmente vai ser tentado no final do ano. Santos tentou contratar o Fabinho, Atlético Paranaense sondou o Fabinho. Também. Alguns clubes foram atrás do Fabinho. O Fabinho é um cara valorizado e recentemente ele teve um reconhecimento salarial que também incomodou muita gente dentro do Parque São Jorge, mas era algo que já estava acertado. São metas que você alcança ali e você tem o gatilho. Então, mas aí, Bruno Andrade, a gente volta a falar daquela questão toda de briga política, de cargo, né, de tirar quem era de um lado, do outro, e o futebol às vezes vai ficando para trás. Mas aí, Bruno, você tem informação de se sai o Fabinho, quem poderia assumir esse cargo? Temos informações. Eu não vou falar que é um nome prioritário, mas é um nome que tem circulado cada vez mais. Isso caso mesmo o Fabinho saia do Corinthians, seja para o Inter ou para outro destino. Cada vez mais escuta-se o nome do Paulinho, ex-jogador, ex-volante, faz um trabalho espetacular no Mirassol, e o Mirassol ele brigando nas primeiras posições do Brasileirão. Um trabalho muito consolidado no Mirassol.
E quando eu escutei o nome do Paulinho, o André Hernan também escutou o nome do Paulinho algumas vezes, o Felipe, mas sempre surge aquela questão, mas espera lá, o Paulinho vai trocar a estabilidade, a estrutura do Mirassol pela loucura do Corinthians, pela instabilidade política do Corinthians. Então fui tentar entender com pessoas próximas do Paulinho se porventura, se existir um convite, se ele pensaria de fato em abrir mão do Mirassol. E para minha surpresa, vou ser muito honesto, a resposta foi sim. O Paulinho gosta tanto do Corinthians, é tão apaixonado pelo Corinthians que ele passaria por cima das questões e discussões políticas para voltar ao clube no cargo agora diretivo. Abriria mão de um projeto interessante do Mirassol, cada vez mais consolidado, para mergulhar na confusão chamada Corinthians, muito por conta da entrega, da identificação e, entre aspas, também um pouco pela vaidade. Uma coisa é ser dirigente do Corinthians, outra coisa, com todo respeito, é ser dirigente do Mirassol. Então é um nome que cresce nos bastidores. E uma outra informação extra, até sendo justo com quem publicou ontem, aqui não é para trazer desmentido nem não notícia. Ontem o Samir Carvalho, no UOL, trouxe o nome do Thiago Escuro, que o Thiago Escuro também é muito bem avaliado. É a informação do Samir. A informação que eu tenho, eu fui olhar o outro lado, do lado do Thiago Escuro, o projeto dele passa exclusivamente em continuar na Europa, continuar no Mônaco. Não que o Corinthians não tenha interesse, eu não tenho essa informação, até porque é a informação do Samir, nosso companheiro do All Sport, nosso concorrente, entre aspas. Eu tenho o lado do Thiago Escuro. Se for procurado, a resposta vai ser muito sonante, não. Ele quer continuar e vai continuar no Mônaco. Trocar o Mônaco, a situação do Mônaco, para comandar um time aqui no Brasil que vive uma instabilidade política muito grande, eu não sei se seria um bom negócio, né? E o Escuro já estava no Red Bull num projeto que tinha todo um plano de carreira e que ele poderia até ir para uma outra equipe do Red Bull na Europa. Era uma das possibilidades, mas aí veio o convite do Mônaco e ele acabou indo. Em relação ao Paulinho, o Paulinho tem um carinho extraordinário pelo Corinthians, não precisamos nem falar da história que ele tem lá no clube. Não. Né? Vira e mexe tem sondagens, vira e mexe o nome dele circula nos bastidores do Corinthians, o carinho é gigantesco, balançaria, evidentemente, uma chegada de uma proposta do Corinthians e tal, e agora o Corinthians num novo momento, lembrando que essa crise Augusto Melo, essa chegada de Augusto Melo, o fim da era Andrés, e enfim, 16 anos ali da mesma chapa no poder do Corinthians, o Paulinho participou ativamente. O Paulinho encerra a carreira dele no Corinthians com o Augusto Melo e fazendo algumas críticas ao momento que o Corinthians vinha vivendo. Então, assim, teria que ser algo novo, teria que ser algo diferente para fazer o Paulinho balançar. Por que eu estou dando essa volta toda e trazendo o que o Bruno já falou aqui sobre o sentimento do Paulinho em relação ao Corinthians? Porque hoje, o presidente Juninho, que é o dono do Mirassol, que está lá há muito tempo, construindo o clube, chegou a esse patamar, investindo e tudo mais, ele tem a palavra do Paulinho que o projeto vai seguir. Então, assim, o fato do Mirassol estar indo para a Libertadores dá segurança de hoje quem está na gestão do Mirassol de que o Paulinho vai continuar, de que o Paulinho não sairia. Né? Então, assim, a direção do Mirassol tem essa confiança e segurança. Tem essa convicção. Tá. E o Paulinho não é um cara também de abrir mão, de largar projeto para trás. Então, se o Paulinho der a palavra pro Juninho, para a direção do Mirassol, que, classificando para Libertadores, vamos embora continuar esse projeto, aí fica um pouco mais difícil imaginar essa saída ou esse movimento para qualquer outro clube. Lembrando que o Paulinho tem convite da Federação Árabe, dos Emirados Árabes. Dos Emirados Árabes, ele tem convite e é um convite que está aberto ainda. Ele já recusou, mas o convite está aberto ainda para o final do ano se ele quiser repensar e ser o cara forte da política e do futebol árabe. As contratações, lidar diretamente com o governo. Esse convite foi feito ao Paulinho oficialmente e ele ainda está aberto. O Paulinho recusou o Santos, o Paulinho teve uma sondagem do Cruzeiro, quando o Alexandre Matos saiu. Então, assim, o nome do Paulinho é muito forte. Então, assim, eu fico com a sensação de que se vier um Corinthians, mesmo que seja oficial, algo papel timbrado ali, Paulinho volta para o Corinthians agora numa nova função, vai ser difícil tirar ele do Mirassol. Porque principalmente se o time ainda avançar para a Libertadores. Porque o projeto está muito bem azeitado. Os dias, então, sempre às 9 da manhã no YouTube da ESPN Brasil tem o nosso Fala Fonte. Aí com as informações, então, que o Felipe trouxe para a gente do Corinthians. E aí, né, Lili, é isso, né? O elenco gosta, a relação com a comissão técnica também é muito boa, mas é mais um capítulo que envolve bastidores e a política do Corinthians. Lili.
É isso mesmo, Bruno. Beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Os jogadores gostam muito do Fabinho Soldado. Ele tem um trabalho muito bem avaliado aqui no clube, né? Então não seria esse o problema, mas sim um viés político. Por isso que o futuro dele é incerto, como disse o Felipe. E sobre essa questão do Internacional, é claro que é um nome que interessa. Não houve esse contato oficial, mas o Fabinho Soldado, que tem história aí pelo Internacional, então é claro que é um nome muito bem avaliado por lá, mas até o momento o D'Alessandro que comanda a parte do futebol, mas de fato Fabinho Soldado tem uma história com o Internacional e pelos jogadores ele permaneceria, Osmar Stabile fazendo um esforço tremendo também para a permanência dele, mas para a próxima temporada isso dificulta um pouco. A gente tem que lembrar que toda a programação, planejamento para 2026 começa agora, não é em janeiro do ano que vem. Em janeiro do ano que vem o Corinthians já tem que ir no mercado já para contratar os jogadores que estão no planejamento desde agora. Por isso que essa situação é um pouco incômoda, né? Porque o Fabinho Soldado está participando desse planejamento, mas não sabe se vai permanecer. E por falar em planejamento, ainda não caiu o Transferban, tá? Em relação à dívida com o Cuiabá. O Corinthians pagou cerca de R$800 mil essa segunda parcela que estava atrasada, está aguardando cair esse Transferban, o que na prática não adiantaria muito, porque ainda tem o Transferban pelos 40 milhões para o Santos Laguna, da dívida pelo zagueiro Félix Torres. Mas enfim, o Corinthians está tentando pagar uma dívida de cada vez para chegar na próxima janela de transferências, conseguindo reforçar a equipe, que está treinando na manhã de hoje aqui no CT Joaquim Grava, e o Dorival tem desfalques para o sábado contra o Vitória. A começar por suspensão, Maicon e Mateuzinho estão fora dessa partida. Tem a questão do Hugo Souza. Ontem, no treino que nós mostramos ao vivo no Sport Center, ele não participou, porque chegou, se questionou de algumas dores no ombro por conta de uma trombada que ele levou no jogo contra o Galo, e aí ele fez um trabalho interno. O Meu Timão publicou, e a gente conseguiu confirmar, que teria sido uma luxação. Então ele está fazendo um trabalho aqui com o pessoal de fisioterapia. Não é certo que ele irá se recuperar até sábado. Se isso não acontecer, o Felipe Longo será o titular. Ele fez a estreia contra o Santos, então ele deve ser o titular também contra o Vitória. Aguardaremos aí, né? O Corinthians que tem mais dois treinos, né? Tem o treino dessa quinta-feira, tem o treino de sexta-feira, e sexta-feira à noite já viaja para Salvador para encarar o Vitória. Precisa vencer, tá naquele meio de tabela bem bolado ali, Bruno. É verdade, obrigado, viu, Lili? O Vitória, claro, ali na parte de baixo. Aliás, hoje tem uma partida importante atrasada do Campeonato Brasileiro que vai ser paga. Uma disputa política nos bastidores do Corinthians pelo comando do Departamento de Futebol vem opondo conselheiros e profissionais do CT Joaquim Grava, situação que cria um cenário de incertezas para 2026. O presidente Osmar Stabile tem sido pressionado por grupos políticos influentes no Parque São Jorge a demitir o executivo de futebol, Fabinho Soldado, mas tem bancado a continuidade dele, sem a recriação do cargo de diretor estatutário. Fabinho comanda sozinho o departamento desde maio de 2024, quando Rubens Gomes, o Rubão, deixou o cargo de diretor após um racha com o então presidente Augusto Melo. No Parque São Jorge, sede do Clube Social do Corinthians, há conselheiros que consideram que Fabinho tem salário alto e muito mais poderes do que deveria para um profissional contratado do mercado. Internamente, há quem defenda que o Timão necessita novamente de um diretor estatutário para exercer o controle do funcionamento do departamento. Historicamente, o cargo é usado com fins políticos, seja para fortalecer companheiros ou costurar acordos entre grupos distintos. Foi assim, por exemplo, com Augusto Melo, presidente eleito em 2024, e Rubão, diretor. Duílio Monteiro Alves, presidente eleito em 2021, e Roberto de Andrade, diretor. E Andrés Sanches, presidente eleito em 2018, e Duílio Monteiro Alves, diretor. Há ainda no grupo dos conselheiros insatisfeitos uma linha de raciocínio mais pragmática, que argumenta que Fabinho, por ter sido contratado na gestão de Augusto Melo, deveria ser demitido depois da confirmação do impeachment em agosto. Desde que assumiu a presidência, a partir do afastamento inicialmente temporário de Augusto Melo, em maio, Stabile desligou profissionais vinculados à administração anterior. Fabinho é uma exceção que foge à regra. Por isso, toda vez que há problemas no departamento de futebol,
Os críticos do executivo voltam à carga e pedem sua cabeça. O chefe do departamento de futebol recebeu críticas em episódios como a compra de Cauê Furquim pelo Bahia e não contratação de mais reforços antes do transfer ban e as ausências de Memphis Depay e José Martinez às sessões de treinamentos. É comum ouvir críticas sobre a montagem e o custo do elenco, que só teve o atacante Vitinho como contratação na última janela de transferências. Antes da efetivação do transfer ban, que impede o registro de novos jogadores, atualmente a folha salarial do futebol gira em torno de 20 milhões, valor considerado altíssimo pelos críticos da gestão para uma equipe que patina no Campeonato Brasileiro e ainda não conseguiu vencer 2 partidas seguidas na competição após 29 rodadas.